Ora, bom dia, espero que esteja tudo bem desse lado. Sou o Ricardo e este será o episódio 10 do podcast Talvez Incomode, que é sobre livros e histórias. Bem, episódio 10. Como isto já está avançado, nem eu pensei que se calhar hum, tivesse alcançado tantos episódios, mas pronto. Estou a desfrutar e até vou começar por partilhar aqui um pensamento sobre isto que ando aqui a fazer. Esta semana passou-me pela cabeça novamente aquela ideia engraçada de que talvez este projeto acabe por ser de facto um registro permanente de coisas que, quem sabe, me vão fazer rir ou refletir daqui a uns anos. E o engraçado, ou talvez nem tanto, é que esta exigência de escrever, gravar e publicar semanalmente nem sempre nasce de um prazer imediato, mas acontece que basta começar a escrever para surgir um certo entusiasmo e é difícil de explicar, mas pronto. Devaneios para começar, vamos ao que realmente interessa. O título deste episódio é Se Isto For Assim, Não Quero. Portanto, o livro de hoje estava na minha lista há muito tempo, mas nunca tinha havido o momento certo para o ler. E não sei se vos acontece também, mas às vezes escolho livros mais curtos só para mudar o ritmo. Eh, Antes, porém, eu via os livros pequenos com algum desdém, achava que não seriam tão bons ou que os autores eram preguiçosos por não escreverem grandes narrativas, enfim, um preconceito ridículo e infantil, admito. Mas ainda bem que ultrapassei isso, caso contrário, não teria lido, por exemplo, o espetacular livro de que falei há 2 semanas, o Alienista, de Machado de Assis. Também ele é um livro super pequeno. Mas há aqui um detalhe curioso. O autor do livro de hoje é conhecido por obras densas e longas. Então pergunto-me, como é que conseguiu escrever algo tão compacto e ao mesmo tempo tão coerente? É uma, é uma boa pergunta e acho isso incrível. Por isso, sem mais rodeios, o livro que trago hoje é A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. E digo já, este livro deveria de ser de leitura obrigatória. Acredito que se evitariam muitos dramas e confusões da vida moderna se mais pessoas o lessem com atenção. Mas há algo ainda mais fascinante. Este livro, tal como muitos clássicos desde a Grécia Antiga até hoje, levanta questões profundamente humanas que atravessam gerações. São, temas universais que continuam a tocar-nos porque falam daquilo que realmente importa. A Morte de Ivan Ilitch é exatamente isso. Uma espécie de quadro que incomoda, daqueles quadros que não pedimos para ver, mas que quando o vemos não conseguimos ignorar. Tolstói obriga-nos a olhar de frente para aquilo que muitos evitam, a ideia da morte. Sim, mas mais do que isso, a forma como estamos a viver. Aqui uma à parte, este livro cruzou-se com uma ideia que por vezes partilho, mas acho sempre que as pessoas ficam a olhar para mim com a visão de este rapaz tem problemas cerebrais. Porque costumo dizer que gostaria que no final da vida, ou seja, quando batermos a bota, tenhamos a oportunidade de entrar numa sala com um bom cadeirão confortável e à nossa frente teríamos vários ecrãs nos quais iríamos rever toda a nossa vida. Ou seja, este livro, para mim, foi isso que aconteceu. Ver a vida de trás para a frente, claro, numa perspectiva de possibilidade. Mas pronto, voltando ao livro. É curioso porque, apesar de ter sido escrito no século XIX, há quase 150 anos, o livro podia perfeitamente ter sido escrito hoje. O foco intenso no trabalho, a aparência social, a tentativa de evitar desconforto com distrações, o medo do vazio, está tudo lá. Por isso é que digo que estas questões atravessam gerações. Mudam os cenários, mas os dilemas são praticamente os mesmos. Tenho a sensação que andamos sempre à roda das mesmas coisas. Enfim. Então, neste episódio quis partilhar o que este livro me fez pensar e não me quero alongar mais, até porque o livro é curto e vale mesmo a pena ser lido, mas queria partilhar o impacto que teve em mim e talvez em ti, se o leres ou se já o leste. E quando falo impacto, não é só no sentido de me abanar ou fazer refletir. Este livro também teve um outro papel importante, ou seja, validou muitas das minhas ideias.
deu palavras a coisas que eu já sentia, mas que nunca tinha conseguido expressar com clareza. E pronto, não consigo guardar isto, tenho mesmo que pôr cá para fora. Quem me conhece sabe que a minha vida é uma verdadeira odisseia. E sinceramente gosto muito de viver assim. Claro que às vezes parece tudo caótico e até anormal, mas já aceitei que é o meu normal. Sempre tentei viver segundo os meus gostos e vontades, o que nem sempre é fácil, mas nunca com a intenção de, lá está, de ser diferente ou ter destaque. Isso nunca me interessou, mesmo. Agora, claro, viver assim traz muitos altos e baixos, mas prefiro isso a viver num platô constante. Hoje, com alguma maturidade, mas não muita, vou tendo uma relação mais tranquila com rotinas e estabilidade. Reconheço o valor disso. Ainda assim, preciso sempre de alguma coisa que me desafie, nem que seja uma pequena coisa. Por exemplo, comecei a ler um livro em espanhol. Pode parecer insignificante, mas para mim faz toda a diferença. Não sei bem explicar, mas dá-me prazer. No fundo, é isso que procuro, pequenas coisas que me animem no dia a dia. Mas bom, vou parar com esta palestra de guru motivacional. Espero que entendam que isto foi só um desabafo, puxado à força pelo livro de que falei hoje. Mas sim, hoje não vou ser o único a falar sobre este livro. Hoje trago novamente uma partilha de um grande amigo meu que já leu este livro e voltou a ler, e recordo muito bem num dia que estávamos a fazer um trilho e termos falado na história do livro para contextualizar o tema que estávamos a debater. E ambos estivemos em sintonia e concordância. Sem mais palavras, ouçam o grande André Portela. Olá, amigo. Obrigado pelo convite. Mais um desafio que tu colocas às pessoas. Em relação ao livro, eu conheci este livro por intermédio do filme Into the Wild, Lado Selvagem, que tu conheces bem. Há uma parte do filme em que a irmã do Chris, protagonista, refere quais foram os autores que o influenciaram e o que o levaram a embarcar naquela jornada, retratada no filme. E um deles é Tolstoy, também menciona Jack London, Henry Thoreau. E foi por esse intermédio que eu cheguei a este livro e a outros livros do Tolstói. Em relação a este em específico, é um livro pequeno, é verdade, mas chato, muito chato, porque te faz reavaliar a tua vida, o que é que andas aqui a fazer. E eu li este livro bastante jovem, com 21 anos, e acabei de o ler novamente ontem. Tenho duas, as perspectivas são diferentes, de um momento para o outro. Lembro quando era mais miúdo, acabar de ler este livro e basicamente pensar que tinha escolhido uma opção, ou seja, o percurso de Ivan Illich não é opção, não é bom, passas uma vida inteira a tentar provar aos outros algo e não vives. Era esse o meu pensamento, que tinha que ser livre, viver todos os dias intensamente. Hoje em dia percebo, o meu entendimento se calhar é mais ponderado, se calhar passa mais por procurar ser um Ivan Illich híbrido, ou seja, ok, a questão de estudar, teres uma carreira, tudo bem, vamos aceitar isso, mas o que eu acho que lhe faltou, pronto, ok, se calhar entre outras coisas, mas o que lhe faltou foi ter boas relações pessoais. Se reparares no livro, basicamente ele decide casar avaliando apenas as posses da mulher, que achava que fazia sentido, ou seja, mais uma vez, naquela fase da vida, ele achava que o casamento era importante para ele, mais uma vez, ser aprovado pela sociedade. Ou seja, foi um bocadinho porque tem que ser e porque me dá vantagem. Não há ali, não há amor, não há nada. Depois, também, agora que sou pai, também percebo que o facto de, antigamente, e ainda hoje isso acontece, a educação dos filhos ser entregue à mãe, a educação, e basicamente fica a responsabilidade do homem garantir que a família, desculpa, que a família é estável financeiramente, e atribuir esses dois papéis a cada um faz com que, por exemplo, o homem não viva uma das coisas mais porreiras da vida, que é o crescimento dos filhos. E também lhe faltou isso, e se calhar, entre outras coisas, atenção,
mas se calhar naqueles 3 meses em que ele sabe que está prestes a morrer e faz uma revisão da vida e não encontra, para além da infância, não encontra momentos felizes e de realização, se calhar se tivesse escolhido uma boa parceira para a vida e se tivesse acompanhado mais perto o crescimento dos filhos, se calhar tinha colecionado mais momentos desses. Ou seja, minha ideia é não anular, ou seja, não criticar ao extremo o percurso do Ivan Illich, mas tentar ser uma versão melhorada, um híbrido, basicamente. É isto, amigo. É esta a minha contribuição. Não foi das melhores do mundo, mas é o que se arranja. Vai, vou-me dar uma fralda agora. Porta-te bem. Sim, estou mesmo contente por ter convencido o Portela a fazer isto, sempre com o seu toque engraçado. Mas pronto, se nunca leste este livro, A Morte de Ivan Illich, talvez esteja aí um momento. Provavelmente é o livro que mais vezes recomendara. É desconfortável, sim, mas é uma obra tremenda e não ocupa muito tempo, só que ocupa muito espaço cá dentro. E isso, minha gente, isso é muito fixe, acreditem. Vamos lá à rúbrica habitual dos episódios. A mania do intelectual. Portanto, hoje voltei a escolher uma música que se chama Primeiro Dia, de Sérgio Godinho. E porquê? Porque, primeiro, como vocês ouviram, tive o prazer de chamar o André Portela para aqui e voltei também a relembrar-me dos trilhos que nós fazemos e fui um dos primeiros, uma das primeiras pessoas a mostrar-me o Sérgio Godinho, mas, ou seja, de uma forma que eu prestei atenção, foi o Portela. E eu lembro perfeitamente, foi também numa das nossas aventuras, e isto é quase uma homenagem tanto ao Portela, tanto a este episódio, tanto ao Sérgio Godinho, que é um excelente autor, um excelente escritor, um excelente músico e uma excelente pessoa, certamente. E vou só ler aqui uma quadra da música porque a letra é muito boa, mas só para refletir um bocadinho e para estar em sintonia com este episódio, que é o seguinte. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo o que se leva a peito, bebe-se e come-se e alguém nos diz bom proveito. Para finalizar aqui o nosso episódio, duas coisas que me aconteceu esta semana, que envolve livros, porque acontecem sempre muitas coisas. Uma delas que eu vou partilhar é uma estreia. Uma estreia em que sentido? Eu ouvi o meu primeiro audiobook. Ou li. Há aqui questões. É verdade, já tinha isto há muito tempo na minha lista para o fazer, mas não sei, nunca tinha se proporcionado e li através de uma plataforma que vos aconselho. É gratuita, chama-se Biblioled. É uma plataforma que vocês podem se inscrever nas vossas bibliotecas municipais do vosso concelho e depois terão acesso a esta biblioteca digital onde podem requisitar livros, audiobooks e podem desfrutar dessa leitura gratuita. Tem bons livros lá. Acho que ainda estão no início também dos audiobooks, ainda não tem assim muitas opções, mas pelo menos escolhi esta que gostei bastante, que se chama As Dietas da Moda, Impactos Clínicos, de Ana Rita Costa. Eu gostei muito e veio de encontro a muitas coisas que eu venho a pensar e às vezes verbalizo também isso, que é, acho que traz mensagens fundamentais. É um livro que também tem muita parte técnica, ou seja, com muitos termos e nomenclaturas científicas que eu não as domino, mas dá para perceber. Mas mesmo assim acho que é interessante para uma pessoa que, claro, se uma pessoa for erudita e intelectual vai perceber melhor do que eu, mas mesmo assim dá para ter uma noção de como é que o nosso corpo, a nossa vontade reage quando tentamos implementar as tais dietas da moda e depois os seus impactos que poderão ter no nosso corpo. E também fala de outra coisa, paralelamente, que eu acho que é importante, e aí atinge todo tipo de público, que é o porquê de nós aderirmos às dietas da moda, que quase sempre são motivações externas e não internas. É quase sempre
ou sempre um ciclo vicioso, ou seja, hoje vai ser a moda do jejum intermitente, amanhã vai ser umas gomas infalíveis. Pronto, não quero estar aqui com grandes incómodos, e também, fundamentalmente, somos chafurdados pelos mídia e os Instagrams desta vida, que, minha gente, eu tinha tanta coisa para dizer sobre isto, mas vou-me calar. Acho que devemos pensar por nós. Pronto, é isto. E vou só ler aqui uma coisa do livro que até está na sinopse. Um estudo recente indica que 52% das mulheres portuguesas com peso normal sentem que têm peso excessivo. Projetado em artistas e celebridades, o ideal físico é praticamente inatingível. Em simultâneo, a obesidade aumenta, tendo-se tornado uma epidemia do século XXI. E as dietas, tais milagrosas, adotadas sem a necessária informação, multiplicam-se. Este livro explica o que realmente se sabe sobre a perda de peso e as dietas da moda e lança um apelo importante. Vamos reaprender a comer. E acrescento que este livro também transmite a necessidade de respeitarmos as mudanças que traçamos como objetivo. Ou seja, para se tornar um bom e saudável hábito, devemos de ser pacientes e desfrutar de todo o processo, seja ele longo ou curto. E claro que esse objetivo que venha de uma fonte interna, intrínseca em nós. Acho que não tem problema nenhum termos inspirações externas através de pessoas, de livros, de filmes, o que seja, testemunhos, mas a meu ver devemos receber isso apenas como inspiração e não um exemplo único a seguir, porque somos todos diferentes. Né? E uma coisa que já me prejudicou bastante na minha vida e agora tento ter sempre esse cuidado, que é ter mais literacia sobre vários temas, sermos mais críticos e seletivos sobre algo e procurar fontes mais fidedignas e felizmente há muita coisa boa por aí. É preciso é encontrar. Eu acho que é mesmo isso que faz falta. Mas pronto, chega disso. A segunda coisa que eu tenho a partilhar é que eu li o meu primeiro livro também de um autor que é muito conhecido, que é Fyodor Dostoiévski, e li um livro pequeno, é um conto, O Sonho de um Homem Ridículo. Minha gente, é 1 hora a ler esse livro, se calhar nem tanto. E não vou falar sobre isto. Leiam porque é muito bom e é tão barato. Eu li-o em e-book, comprei na U, que foi por 2 euros. Vale mesmo a pena. São 30 páginas apenas. E então, vou-me embora porque tenho vindo a fazer episódios pequenos e este aqui foi grandinho. Mas pronto, quero agradecer ah, a quem ouviu e espero que tenham gostado. Tenham uma boa semana e até já.